Olá, graça e paz para todo mundo. Hoje a gente chega ao final do estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a igreja em Laodiceia. A gente vai ver que, mesmo sendo muito duro, Jesus vai escrever uma verdadeira carta de amor aos cristãos dessa igreja. Então, o que é que a gente está esperando? Vá, dê o pause, abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse, nos versículos 14 a 22. Faça a sua oração e daqui a pouco a gente retorna. Pronto, estamos de volta. Veja, a gente só faz lembrar que o ponto de partida das nossas lições é essa revista que é editada pela editora cristã evangélica e é utilizada nas nossas classes de EBD da Igreja Batista Memorial. Então veja só, bora conhecer um pouquinho da cidade de Laodiceia? Ela é uma cidade que foi reconstruída, digamos assim. Ela já existia, mas foi reconstruída pelo rei Antíoco II da Síria e recebeu esse nome em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice. Por causa da sua situação física, da sua localização, Laodiceia era uma cidade muito rica e era muito importante na Ásia Menor, ali perto das outras igrejas, que está ali hoje no território da Turquia. Inclusive essa cidade não existe mais, mas pelo que eu vi do número de fotos existentes na internet, os seus vestígios arqueológicos eles se encontram bem preservados e claro, hoje ainda um lugar de visitação. Ela era um grande centro têxtil, comercial e de serviços e também de medicina. Inclusive lá existia uma grande escola de medicina que era muito conhecida na antiguidade, no seu tempo. Veja, essa cidade era tão rica, mas tão rica, que por volta de 64 da nossa era, houve um grande terremoto e ela precisou ser reconstruída. E você acredita que ela rejeitou, os habitantes daquela cidade rejeitaram ajuda externa? Foi como colocar assim, uma grande placa dizendo reconstruída ou obra realizada com recursos próprios. É uma coisa impressionante, Até rejeitar um auxílio externo quando se precisa de um momento como esse. Mas veja só, mesmo sendo, tendo essa conjuntura, Laodiceia tinha um ponto fraco. E qual era? Era a qualidade das suas águas. Elas eram sujas, mornas e intragáveis. Dizem que ao beber a água de Laodiceia vinha logo a ânsia de vômito, de tão ruim que essa água era. Então ela precisava buscar águas, e vinham por um aqueduto subterrâneo que, era uma distância de pelo menos 3 quilômetros para que essa água chegasse. Em contrapartida, existiam ali próximas 2 cidades, que eram Hierápolis e Colossos. Essas cidades, elas tinham sim águas e eram conhecidas por essas águas que fluíam delas, que vinham delas. Hierápolis, ela tinha uma fonte de água quente que dizem que inclusive era considerada medicinal. Colossos, ela era conhecida pelas suas fontes frias e refrescantes que desciam da montanha. Veja que em relação a essa carta, essas informações da água suja e morna e também das águas que desciam de Hierápolis e Colossos vão ser importantes para a compreensão de determinados detalhes que Jesus traz nessa mensagem à igreja de Laodiceia. E em relação à igreja? Essa igreja ela foi fundada mais ou menos ao mesmo tempo que as igrejas de Colossos e Hierápolis e é atribuída ao trabalho missionário de Epáfras. Está lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Inicialmente, como toda igreja que se inicia, era uma igreja simples, era uma igreja pequena e ela se reunia na casa de uma irmã chamada Ninfa. Mas veja, a igreja foi crescendo e, claro, certamente foi recebendo ali
né, diversos irmãos que tinham muita riqueza, tá? Já que estava numa cidade muito próspera, cheia de gente rica. E aí, ao longo do tempo, deixou de ser uma igreja que agradava a Deus. E veja quais características o Senhor Jesus vai encontrar nessa igreja, nessa carta. Bom, primeiro, Jesus, nos versículos 15 e 16, Jesus vai dizer que essa é uma igreja indefinida. Olha, você não é frio e você não é quente. Você é morno. E porque você é morno, eu vou vomitar de dentro de mim. Uma outra característica dessa igreja, que está no versículo 17, ela era uma igreja que se considerava autossuficiente. Jesus vai dizer que ela própria, né, arrotava dizendo: eu rico sou e não tenho falta de absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo que essa igreja era autossuficiente, ela também era uma igreja inconsciente. Ela não sabia verdadeiramente o que ela era. Tanto que no próprio versículo 17, Jesus vai dizer: olha, você não sabe que você é desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. São essas as características que a gente encontra, né? Uma igreja indefinida, uma igreja inconsciente e que se considera autossuficiente. E aí, o que é que Jesus vai dizer para essa igreja que tem essas características? No versículo 18, Jesus vai dizer: olha, compre de mim ouro refinado. E com que finalidade? Para que você deixe de ser pobre e se torne verdadeiramente rico. Também compre de mim vestes brancas, para que você se torne puro e você cubra a sua nudez. E compre também colírio para os olhos, para que você deixe de ser cego e você passe a ver as coisas com clareza. Veja que aqui Jesus está fazendo justamente referências a coisas que dali do dia a dia dessas pessoas. Primeiro vai falar a respeito de que ele era morno, fazendo referência às águas de Laodiceia. E cá também vai falar de ouro refinado, já que se tratava de uma cidade rica. Vai falar de vestes brancas, já que aquela cidade era muito conhecida pela indústria têxtil. Ela tinha uma lã, né? Ela era muito conhecida por produzir uma lã preta. E colírio para os olhos, já que aquela cidade tinha um viés, né? Ela tinha uma ligação muito clara com a medicina e ela fabricava remédios e colírios. Outra coisa que Jesus vai dizer também, olha, seja zeloso, se arrependa. O que é ser zeloso? É ter cuidado mesmo. Tenha cuidado com suas coisas, tenha cuidado com o que você fala, tenha cuidado com o que você pensa e da forma como você procede para comigo e também para com as pessoas. E se arrependa. Claro, se ele encontra essas características, ele vai chamar essa igreja ao arrependimento. E talvez aí o mais importante, no versículo 20, ouve-me. E no sentido bíblico, ouvir não é somente ser capaz de decodificar sons. Ouvir aí tem um sentido muito mais profundo, que é o sentido de obediência. E aí veja só, meus queridos, minhas queridas, Jesus, ele se apresenta a essa igreja como o Amém, como uma testemunha fiel e verdadeira. Isso, claro, simboliza toda a plenitude, toda a completude e suficiência que só Ele, que tem um amor tão sincero e puro, um amor que não conhece fronteira ou sombra de dúvida. Só Ele poderia se expressar de uma forma tão dura e ao mesmo tempo tão amorosa. Ele mesmo vai falar: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sei que é complicado, tanto para mim quanto para você, ser advertido e ainda advertido de uma forma tão dura assim. Mas a gente, né, nesse momento, né, precisa se sentir privilegiado, né, e quando a gente pode experimentar uma preocupação tão grande vinda de uma pessoa que a gente reputa uma importância tão grande para a gente. Isso serve aqui na carta, quando se refere ao Senhor Jesus, mas também a gente pode se referir no nosso dia a dia. Os nossos pais, os nossos avós, uma pessoa muito querida que a gente respeite muito,
É sempre um privilégio se sentir repreendido e não só repreendido quando expõe os seus problemas, mas quando aponta soluções para que as coisas retomem um curso normal, como é o caso que Jesus está fazendo aqui. A carta à Laodiceia é uma carta de amor. A gente precisa compreender isso. A partir do versículo 18, a gente vê Jesus dando as instruções para que a igreja retomasse o seu caminho. Mas eu quero chamar a atenção para os 3 últimos versículos. Esses versículos são um convite à comunhão e à intimidade. E veja só, essa intimidade ele promete somente a Laodiceia. Bora fazer uma retrospectiva aí das outras cartas? Veja, a Éfeso ele vai prometer vida. A Esmirna ele vai prometer resgate. A Pérgamo ele vai prometer satisfação. A Tiatira, poder. A Sardes, reconhecimento. A Filadélfia promete morada. E somente a Laodiceia, com esses problemas todos, é que ele vai prometer intimidade. Você vai abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear contigo, ou seja, eu vou sentar na sua mesa. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. E mais ainda, eu vou colocar você de junto de mim no meu trono, no trono que o Pai me deu. Pense nesse grau de intimidade que o Senhor Jesus oferece somente a Laodiceia. Essa carta, gente, ela encerra com a maestria essa série de cartas de amor que Jesus escreve às igrejas da Ásia. Todas elas trazem um chamamento de Cristo Redentor a uma humanidade que é cheia de si, que é arrogante, que é hedonista e é gananciosa. Ele fala comigo e com você, que somos vacilantes, que somos negligentes, por tantas vezes nós somos fracos, nus, sem noção da grandeza que nos foi oferecida na cruz. Todas elas são um convite ao arrependimento, à conversão e à santidade. Que a gente possa ser muito, mas muito grato a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós, retornou aos céus e um dia voltará. E que na próxima lição a gente vai poder compreender, ter apenas uma pequena ideia da grandeza da sua morada, já que nós vamos ser convidados a adentrar a sala do trono do Senhor. Até lá! E que Deus nos abençoe.